Filhos não dão trabalho. Filhos apenas revelam que tipo de liderança eles têm dentro de casa. Deixa eu falar algo para você. Se você não está formando o caráter do seu filho, tem uma má notícia para você. Muito provável que o mundo está formando o caráter do seu filho. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Carlos Trucco. E aqui neste canal nós falamos sobre princípios, sobre fé, sobre propósito, sobre prosperidade e sobre família. Tudo baseado à luz da palavra do Senhor. Nós estamos vindo de uma série de mensagens, de vídeos falando sobre família, sobre casamento, e hoje o nosso tema é sobre filhos. Filhos não são acidentes de percurso, filhos são missão que o Senhor entrega para nós cuidar. A palavra do Senhor deixa bem claro que no Salmo 127:3 diz que filhos são herança. E herança não é peso, herança é responsabilidade. Herança só é entregue em mãos quando se sabe administrar. Quando nós recebemos uma herança, você larga ela de qualquer jeito? Você sai gastando de forma desordenada, irresponsável? Não. Herança, você procura administrar ela. Você procura direcionar a herança. Então, herança não é um peso para a nossa vida. Herança nos traz responsabilidades. Os nossos filhos não é alguém para nós deixarmos eles crescerem. Eles não devem crescer por conta, crescer à mercê do destino, simplesmente crescer à mercê do pensamento daquilo que eles acham como verdadeiro e como bom para a vida deles. Eles precisam de direcionamento. É alguém que nós precisamos formar, alguém que nós precisamos orientar. E filhos não se terceiriza a educação dos filhos. Nós não podemos passar a responsabilidade para outras pessoas aquilo que é nosso. Eu não posso passar a responsabilidade para os professores da escola aquilo que é minha responsabilidade. Os professores estão lá para lecionar, para educar, para ensinar, mediante o conteúdo e a matéria que é proposta naquele momento. Eu não posso passar para as forças militares, para a segurança, cuidar de uma área que é para mim cuidar. Então eu preciso direcionar, eu preciso orientar os meus filhos. E você sabe que um filho orientado, um filho disciplinado, um filho que está alinhado com o propósito, ele dá menos problema em casa, dá menos problema na escola, dá menos problemas na sociedade, não dá problema para a polícia, não dá problema para pastor, para a liderança da igreja. E muitas pessoas descarregam na liderança, muitas vezes, da igreja, líder de jovens, pastores, essa responsabilidade de cuidar de filhos, sendo que essa responsabilidade é totalmente nossa. Nossos filhos precisam de exemplos e não de amigos. Nós temos uma inversão de valores quando nós falamos para nossos filhos: eu sou o seu melhor amigo. E não é errado essa frase. Precisamos ser, sim, o melhor amigo dos nossos filhos, mas muito além disso. Sabe por quê? Os best friends não colocam limites. E nossos filhos precisam de limites. Eles precisam de correção, precisam de exemplo, precisam de segurança. E essas coisas amigos não trazem. Então nossos filhos precisam realmente do quê? De alguém como um espelho, alguém como um exemplo para eles seguirem. Nós vemos na Bíblia a história de Eli, que era um sacerdote. E eu não digo que Eli não amou seus filhos, eu creio que Eli amou seus filhos, mas ele não deu direção. Ele não impôs limites. E nós sabemos o que aconteceu com os filhos de Eli. Não foi falta de amor, Amar não é passar a mão. Amar não é você acocar, como diz o ditado popular, aquilo que os seus filhos fazem. Não é eu aprovar tudo aquilo que os meus filhos fazem. Eu preciso dar amor, mas o amor vai além de você apenas trazer sempre uma aprovação em tudo que eles fazem. Não, os filhos precisam ter limites. Eles precisam entender que se eles passarem daquele limite, algo não muito positivo vai acontecer com eles. Eles precisam ser repreendidos. Quem que já ouviu aquele ditado que nossos pais falavam, pelo menos a minha mãe falava, e eu já falei para os meus filhos, que é melhor eles chorarem agora do que eu chorar depois. E esse ditado ele é popular, mas hoje em dia ele faz muito sentido. Quantos de nós não ficamos com o coração partido quando nossos filhos estão chorando?
quando nossos filhos não podem fazer algo que eles queriam tanto, que aos olhos dele era tão bom fazer. É algo que eles não verem problemas, eles não verem consequências, não tem nada a ver isso. Mas nós, como direcionadores, nós pais, como pessoas que precisam impor esses limites, precisamos sim direcionar nossos filhos, impor limites para eles. E filhos, crianças que sabem receber um não e sabem ter limites, são crianças que nascem e crescem, jovens, adolescentes e adultos, menos frustrados. Porque eles receberam não quando eles eram pequenos. Eles receberam uma repreensão quando eles eram pequenos. E aí, quando eles recebem um sim em tudo aquilo que eles querem fazer, os pais acabam sofrendo, a sociedade ao redor deles acaba sofrendo, e quando eles chegam a uma vida adulta, eles se frustram, porque os primeiros nãos que eles deveriam receber, não receberam. E quando ele recebe um não lá na frente, ele se frustra, ele se decepciona, ele é paralisado, porque isso não faz parte do dia a dia, ele não sabe lidar com essas emoções. Então, quando você diz um não e coloca um limite sobre o teu filho, você não está prejudicando ele. Você não está impondo um castigo sobre ele, não. Muito pelo contrário, você realmente está direcionando teu filho e está moldando ele para ser um adulto mais responsável. E quando eu falo que quando nós não disciplinamos os nossos filhos, o mundo disciplina nossos filhos, é verdade. Se nós não discipulamos os nossos filhos, o algoritmo discipula ele. Se nós não colocamos valores em nossos filhos, a internet impõe os valores que ela acha. Os nossos filhos ficam muito vulneráveis quando eles se expõem demais. A internet, o celular é uma arma poderosa, de forma positiva e também negativa. Foi algo implantado dentro das famílias, foi algo implantado na vida dos nossos filhos, na vida dos pais, na vida do ser humano hoje em dia. Todo ser humano que você vê tem um celular na mão. E o celular é uma ferramenta poderosa para extrair conteúdo, para gravar conteúdo, para você estudar. É uma ferramenta muito boa. Mas se nós nos deixarmos ser tomados por elas, nós adultos que sabemos o quanto isso prejudica e nos atrapalha no nosso dia a dia, vamos e venhamos. Quanto a gente deixa, talvez, de aprender um conteúdo novo, lendo, pesquisando, assistindo, muitas vezes até mesmo pelo celular, algum conteúdo que realmente venha agregar na minha vida, nós trocamos isso por rolagem de tela. Eu mesmo, muitas vezes, já me peguei com o celular, vou abrir o celular para me estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma pesquisa agora, vou trazer um conteúdo, até mesmo para gravar os conteúdos, eu uso o celular, eu pesquiso novidades, informações, né, e acabo compilando essas informações, trago, por isso que eu tenho uma colinha aqui do meu lado, que eu vou fazendo umas anotações. Então o celular é para isso. E quando às vezes eu abro ali, vou ver um vídeo, daqui a pouco rola uma tela, rola a segunda, terceira, e quando eu ver 15, 20, 25, 30, 40 minutos rolando tela. Se nós, adultos, sabemos o quanto isso é prejudicial e acabamos nos deixando levar, imagina os nossos filhos. O que os nossos filhos têm assistido? Nossos filhos sofrem ataques diariamente. Os nossos filhos são bombardeados com informações. E eu pergunto para você agora, quem tem moldado a mente dos nossos filhos? É a escola? E eu deixo adendo aqui para você. Um ponto de atenção. A escola é uma máquina de destruir valores familiares, cristãos. Eu falo por experiência própria. Eu já precisei ir em escola conversar com um professor de história que estava passando valores, tirando sarro, muitas vezes aquilo que a fé que nós defendemos, os princípios que nós temos. Falamos sobre política, impondo política dentro da escola, da sala de aula, tirando sarro. Então, eu precisei ir em escola. Então, fique muito atento. Esteja sempre conversando com seus filhos. As minhas filhas, elas sempre trazem para mim todas as informações que são relevantes nesse assunto, né, que são tratados na escola. Se algo sai fora do contexto e precisando ir, eu vou para defender elas, para a gente conversar, entrar num bom senso. Então, filosofia, história, ciências,
né? Então, todas essas matérias, quando o professor quer, infelizmente, eles acabam puxando para o lado deles. E uma coisa que eu oriento meus filhos não estão na escola para discutir e debater com o professor. Até um dia eu fui questionar, mas por que os teus filhos não falaram nada na hora? Porque eles não estão aqui para questionar, professor. Não estão aqui para ficar batendo de frente, eles estão aqui para estudar. É uma ideologia destrutiva que foi implantada de forma intencional sobre nossos filhos. Então, quem que tem mudado nossos filhos? A escola, a internet, amigos ou você? Disciplina também é uma prova de amor. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 22:6 que ensina o filho, algumas traduções dizem ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar. E para você ensinar no caminho, não é você ensinar o caminho. Mas qual que é a diferença aqui, Carlos, entre ensinar no caminho e o caminho? Ensinar no caminho é você estar na linha de frente. É você mostrar com as suas atitudes, mostrar com o seu testemunho, mostrar com o seu exemplo qual que é o caminho. E ensinar o caminho é você falar, é a mesma coisa que o pessoal falava antigamente, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. É eu falar como deve ser feito, mas eu não sigo por aquele caminho. E ensinar exige de nós o quê? Tempo. Você precisa investir, não é gastar, é investir tempo com seus filhos. Você precisa ter presença, estar presente. Você precisa de conversa e também correção. Então não existe outro caminho se você não tiver relacionamento com seus filhos, se você não tiver intimidade, se você não tiver comunhão, se você não tiver esse acompanhamento próximo aos seus filhos. Precisa ter isso. Você amar e você disciplinar seus filhos não é somente você prover eles financeiramente. Não é eu pagar tudo para meus filhos e está tudo bem. Não, eu já trabalho fora. Não é só prover financeiramente, não é só eu trabalho fora e eu trago o sustento, eu já compro material, eu já compro a roupa, eu já compro tênis, eu pago a internet, eu comprei um celular bom. Não é isso. Não inverta valores, isso faz parte, mas antes vem a presença do que presente. A presença é muito mais importante, de você estar com seus filhos. Isso é o mais importante para que realmente eles venham estar sendo orientados e direcionados por você. Mas se você não estiver presente, alguém ocupará o teu lugar. Não se preocupe, fique bem tranquilo. Seu filho não vai ficar sem a presença de alguém. Se você não ocupa o seu espaço, se você não ocupa o teu lugar, alguém vai ocupar o seu lugar ao lado do seu filho. E nossos filhos são uma máquina de observatório. Eles observam, eles são muito observadores. Pode ver nossos filhos menores. Você pode até falar para ele algo, mas se você fizer diferente, ele vai seguir o teu exemplo e não aquilo que você falou. Os nossos filhos, eles precisam ver ações que condizem com aquilo que realmente nós passamos para eles, aquilo que nós falamos para eles. Se eu falo de fé para os meus filhos, quais os momentos que eles verem eu meditando a palavra? Quais os momentos que eles verem eu orando? Quais os momentos que eles verem eu trazendo uma palavra de ânimo, de conforto e de esperança dentro da minha casa? Ou sou uma pessoa que somente murmura? Ou sou uma pessoa que ensino eles como deve fazer, mas eu mesmo não faço? Eles vão observar os teus caminhos, eles vão observar os teus passos, os teus exemplos. Nós podemos muito bem falar de respeito, mas eu não honro minha esposa dentro de casa. Que tipo de respeito que eu falo para eles? Qual o tipo de respeito que eles vão seguir? Qual o exemplo que eu falo ou que eu faço? Eles precisam ver um homem, um esposo, um pai que honra a família, que respeita a família, que participa das atividades do lar. Eu não posso ser uma pessoa, principalmente os casais que os dois trabalham fora, normalmente acontece isso, e nós trabalharmos fora, mas a responsabilidade do lar, de cuidar dos filhos, de preparar o alimento, de lavar uma roupa, de passar o pano no chão, fica 100% atrelado à minha esposa. Não. Se nós dois trabalhamos fora, nós dois vamos nos ajudar em casa. E assim aqui em casa foi sempre, a vida inteira. Eu e minha esposa trabalhando e nós dois dividimos a tarefa.
Eu limpava a casa, cuidava de criança, lavava roupa, lavava louça, estendia, arrumava, passava pano, organizava. Sempre foi assim. Até no dia de hoje, na verdade, quem mais fica ainda com a parte de alimentação em casa sou eu. Mas isso não me faz menos homem ou menos sacerdote do lar, muito pelo contrário. Eu chamo essa responsabilidade para mim e trago para eles como exemplo. E eles me olhando, eles seguem o meu exemplo. Nós devemos e podemos falar de disciplina para eles, mas a minha vida é desorganizada. Como que eles vão entender disciplina e desorganização? Opa, desculpa aí. Como que eles vão entender disciplina e desorganização ao mesmo tempo? Não tem como eu falar de disciplina e minha vida desorganizada. Eles aprendem por aquilo que você é, eles aprendem por aquilo que nós fazemos. E agora eu quero trazer uma aplicação bem rápida e na prática para você. Para você aplicar. Aqui o nosso trabalho, ele é dinâmico, nossos vídeos, eles são intuitivos, eles são... como que é a palavra certa? Eu não vou cortar o vídeo até eu lembrar ela. É lúdico. Nós trazemos atividades lúdicas aqui para realmente gravar na cabeça. Então, nossos vídeos que não são perfeitos, não estamos falando com o doutor, eu não sou um professor da área, eu sou alguém que estou compartilhando da minha vida e trago exemplos do meu dia a dia, da minha rotina, do meu cotidiano, para que realmente vocês possam absorver, se identificar e também consertar aquilo que eu tenho procurado fazer para consertar algumas áreas, os resultados que nós temos obtido através desses ensinamentos. O que eu falo para você não é algo que eu estou buscando, é algo que eu apliquei na minha vida, na minha casa, no meu lar, e nós temos colhido os nossos frutos. Tenha uma conversa individual com seu filho. Qual foi a última vez que você sentou do lado do seu filho para conversar com ele? Realmente conversar. Ou você tem aquela pessoa que está em casa, um sendo de um lado, outro do outro, cada um com o celular. Você sai com seu filho em algum lugar, em algum ambiente, ele abre o celular dele, você abre o seu. Você está em casa, ele está na sala, você está no quarto. Como que é esse diálogo de vocês? Existe um diálogo entre você e seu filho? Então, a primeira atividade dessa semana, faça um momento de comunicação, faça um momento de conversa individual com o seu filho. Estabeleça um limite claro dentro de casa. Quais são as regras dentro de casa? A partir desse momento, todo mundo desliga a internet do celular, todo mundo vai dormir. Esse momento, o momento logo depois da nossa refeição, da nossa janta, que normalmente as famílias estão em casa, ninguém no celular, que em casa é assim. Não tem ninguém em celular, um para cada quarto, disperso, um está na sala, um está no... Não. Todo mundo está reunido, nos alimentamos, jantamos, conversamos na mesa, compartilhamos o nosso dia, nossos sonhos, nossos projetos, tudo aquilo que nós temos planejados, tudo aquilo que nós temos sonhado, nossos filhos sabem. Tudo eles sabem, das finanças, dos projetos, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional. Muitas vezes eles sabem tudo. A gente compartilha com eles como que tá, o que nós vamos fazer, o que deu certo, o que não deu certo, o que nós vamos precisar, talvez, uma ajuda a mais deles nessa área. Então, tudo eles sabem. Nós somos uma família que trabalhamos alinhadas. Então, isso é muito importante. Quando nós terminamos nossa janta, todo mundo vai para o sofá da sala. Sentamos lá, sem celular, vamos escolher uma programação para nós assistirmos, vamos ver uma pregação, vamos escutar um louvor, vamos assistir uma palestra, então, ou vamos assistir um filme, uma série, qualquer outra coisa que realmente venha agregar nesse momento. Nós estarmos juntos, conversamos, dialogando. Então, isso é um momento importantíssimo, você colocar limites. Qual que é os limites que você vai impor dentro da casa? O que você precisa ajustar? E o terceiro, faça algo espiritual ou formativo junto com eles. Quando a gente fala faça algo espiritual, é você fazer algum momento assim, por exemplo, vamos sentar aqui e compartilhar da palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, abre lá, conversa. O que eu sempre pergunto para meus filhos? Como que está o devocional de vocês? Como que está a vida espiritual de vocês? Como que está a comunhão de vocês com Deus? Então isso é muito importante. Se eles não têm isso deles, seja você a pessoa que puxa, seja você a pessoa que realmente vai direcionar, a pessoa que vai falar assim, viu, vamos sentar aqui, pessoal. E não impondo, de uma forma bem leve, bem tranquila, e deixa a palavra do Senhor fluir.
Coloca a Bíblia ali, vamos abrir, vamos falar sobre esse texto. Tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, ou algo que você ouviu, você achou interessante, legal, bacana e quer compartilhar com eles? Traz um resumo, traz uma anotação, fala, compartilha com a tua família, compartilha com teus filhos nesse momento espiritual, porque eles precisam ser blindados, eles precisam ser protegidos espiritualmente. E se não tiver ninguém que traga essa proteção espiritual sobre eles, eles estão vulneráveis. Então precisa ter esse momento de espiritualidade com seus filhos também. E para nós finalizarmos nosso vídeo, eu tenho uma palavra para deixar para você. Um lar forte não nasce por um acaso. Ele é construído por pais intencionais. Seja intencional em tudo que você faz. Não é por um acaso que surge um lar forte. É um lar que é construído com pequenas ações, com pequenas atitudes, que diferenciam vocês, que nos diferenciam de outras famílias que estão aí vivendo de forma destrutiva. Quantos exemplos nós temos de famílias que vivem de forma destrutiva? Os filhos não respeitam os pais, pais não respeitam os filhos. Né? Adolescentes que saem, fazem festa, saem a hora que querem, voltam a hora que querem. Então precisa ter esses valores dentro da nossa casa. E você, pai, você, mãe, vocês são os principais porta-vozes de Deus dentro da sua casa. Seja uma referência dentro da tua casa. Eu não estou dizendo para você ser perfeita, a gente não é perfeito, nós temos nossas falhas, nós temos os pontos que ainda precisamos ser transformados. Todos nós precisamos. Mas traga valores para dentro da sua casa, seja o exemplo, seja a pessoa que erra, mas é a primeira que se arrepende, é a primeira que pede perdão, é a primeira que procura se consertar. Seja essa pessoa. E se essa palavra falou com você, se essa palavra você se identificou com esse vídeo, com esse contexto, com essa história, com todas as informações que eu trouxe aqui para você, e conhece alguém que precisa ouvir, compartilha. Compartilha com essa pessoa, manda o link lá, chega no nosso canal lá, se inscreve no canal, curte lá o nosso vídeo, deixa um comentário, faça uma pergunta, talvez até mesmo deixa lá um comentário sobre os próximos vídeos, sobre o que você queria ouvir, falar. Eu trago exemplos da minha vida, então nós temos uma bagagem para compartilhar com vocês. Estamos à disposição, tá bom? Que Deus abençoe você, que essa palavra fale ao coração de vocês, que vocês procurem ter um recomeço, procurem mudar as ações, as atitudes, para que realmente haja uma mudança e uma transformação dentro da sua casa, do seu lar e da sua família, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, paz e prosperidade.